Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Sinceramente não esperava gravar tão cedo depois do jogo aí entre Santos e Botafogo, a vitória lá no Rio. Porém, eis que o Santos convocou uma coletiva bombástica. Nossa, aí na hora do almoço já estava uma especulação danada. Vão contratar o Robinho, vão anunciar o retrofit, vão anunciar o camisa 10. Vão anunciar, apesar de que tem o Soteldo, né? Isso é bobagem. Vão anunciar o CT da base. Fizeram o maior escarcéu, né? Mas o próprio Santos se sabota, né? Fizeram o maior mistério, marcaram para 5h30. O negócio começou quase 7 horas da noite para anunciar o Paulo Autuori de diretor de futebol. Dirigente, acho que é diretor de futebol, né? Porque diretor executivo é o Renato, ainda, né? Tá afastado com problemas, mas tá aí. Enfim. O mais engraçado de tudo é que o Santos faz mó oba-oba para anunciar o cara, né? Faz mó mistério, e tem aquele linguarudo dentro da diretoria ou dentro do clube que vaza sempre as informações. Eu acho que ele faz pegadinha, né? Faz de propósito para trollar a imprensa. Olha lá, oh, peguei a imprensa, olha lá vocês, vazei a informação de novo. Mas tá bom, vai fazer o quê, né? Se eu sou da comunicação do clube, eu ficava muito bravo com isso, né? Faz todo o oba-oba e os caras vazam a notícia. Mas enfim, vamos que vamos. Antes de eu falar propriamente dito sobre o Paulo Autuori, os nossos recados. A primeira parte agora e depois no final teremos outro. A Velha Guarda Barbershop com a gente na rua Goitacazes 24, lá no Gonzaga, perto da Praça da Independência. Você marca inclusive o corte de cabelo na sua casa, você marca o horário e também pode marcar na sua casa pelo 13 982095390, 13 982095390, e também nosso apoiador Exatec Informática, Senador Feijó 686, esquina com a Carvalho de Mendonça, no Blue Office Mail, sala 1820, telefone 13 3020 1877, 3020 1877, informações também no exatecinformatica.com.br. Procure as redes sociais também, tanto da Velha Guarda quanto da Exatec. Muito bem. Este papelzinho eu posso colocar aqui agora. Muito bem, tem outro aqui. No final do vídeo vai ter sessão Maguila, tá bom? Abraços para o Brasil e o mundo. As pessoas que estão acompanhando o canal, tá certo, produtor? Muito bem. Paulo Autuori, na coletiva de hoje, que eu fiz questão de reassistir porque estava no fechamento na TV, eu não conseguia acompanhar quase nada, né? Eu vi agora que cheguei em casa com um pouco mais de atenção as partes interessantes desta coletiva de apresentação do Paulo Autuori. Quando a notícia surgiu à tarde, eu confesso que não me empolguei. Olha, estão contratando o Paulo Autuori aí para ser diretor de futebol, mas qual que vai ser a função dele? O que ele vai fazer de prático? Ele vai mandar no quê? Porque o Pérez é que toma a frente de tudo, né? Para contratar jogador, para contratar técnico. Tem a situação do Renato, que tem um problema de família, mas que está resolvendo. Qual que vai ser a função do Paulo Autuori? Qual o critério para a escolha do Paulo Autuori, que foi o técnico do Botafogo em 95 e que foi um treinador com uma passagem pífia aqui no Santos, dentro das 4 linhas? Qual foi o critério para trazer o Paulo Autuori e não Emerson Leão, por exemplo? Eu posso responder da seguinte forma. Eu entendo as pessoas que acham que você tem que trazer apenas elementos identificados com o clube. Acho que para certas funções isso poderia ser levado em conta. Acho até que se fosse o Leão escolhido, estou falando aqui de um nome, poderia ser qualquer outro, não teria problema nenhum, apesar de que o Leão tem uma personalidade. Acho que não executou essa função, acho que foi na Portuguesa, talvez, não tenho certeza. Paulo Autuori é um cara mais rodado, inclusive nessa questão administrativa. Tudo na vida tem lado bom e lado ruim. O lado ruim de não ter raiz no clube e tal, a gente pode pesar. Por outro lado, quando você traz alguém de fora, muitas vezes com ideias oxigenadas, você quebra algumas cadeias viciadas, né? Algumas coisas que são repetitivas. E para dar certo com o Paulo Autuori, que é um cara muito sério, me parece um sujeito muito preparado,
que tem trânsito, inclusive, com o técnico do Santos, porque o conheceu lá atrás, antes do São Paulo ser famoso, digamos assim. É um cara que já trabalhou no Peru, estava na Colômbia, ou seja, fala bem a língua que é muito utilizada hoje dentro do clube, tem uma experiência internacional, de Europa também, e como eu sempre atestei e confirmei nessa coletiva, é um sujeito muito sério, que tem muitos critérios, muitos métodos e vai tentar implementar no clube. Quando eu fiquei tentando entender qual vai ser a função dele, isso foi dito pelo próprio Pérez na coletiva, que ele vai ser o cara responsável por tocar o futebol, não só o futebol masculino, mas a base e o futebol feminino, que precisa muito. Uma das primeiras coisas que o Paulo Autuori poderia tentar resolver é a estupidez que foi feita em marcar para domingo, no mesmo horário praticamente, o jogo das Sereias em Uricumursa contra o Audax às 3 da tarde e o jogo do Santos contra o Avaí na Vila às 4. Isso é de uma burrice sem tamanho, tanto de quem marcou quanto de quem permitiu. Porque na pior das hipóteses esse jogo tinha que ser às 11 da manhã. O melhor do cenário seria no sábado. O cenário que é inatingível, porque a gente sabe que o treinador São Paulo não gosta que usem demais o gramado, seria as Sereias jogarem como uma preliminar do jogo principal. Ou até jogar depois, se o São Paulo quisesse preservar o campo. O arremedo, ao meu ver, seria colocar as meninas para jogar às 11 da manhã. Pelo menos, que aí o cara sai de um jogo à 1 da tarde, almoça e consegue voltar para a Vila às 4, para prestigiar. Porque senão, as Sereias vão jogar para quase ninguém, né? E eu acho muito triste isso. Ou então, para aqueles que realmente não têm condição financeira de ver o jogo, né? E vão ficar escutando, vendo no jogo num lugar e ouvindo os gols lá com algumas quadras de diferença. Então esse tipo de coisa é que um cara como o Paulo Autuori tem que resolver. E o Pérez disse, pelo que eu entendi, que ele está passando o bastão para alguém do futebol tocar as coisas do futebol. Ele vai dar menos pitacos nessa área, se envolver menos. Intermediar questões entre elenco e comissão técnica, pendengas, problemas com médico, com fisioterapia, com não sei o quê, tudo isso vai ser função do Paulo Autuori. Eu só achei esquisito ele falar que não vai se meter em negociação, em contratação. Então quem é que vai tocar isso? O Renato ajuda, eu sei, à distância, mas não está com a mão na massa. Vai ser o Pérez que vai voltar a resolver as questões de contratação? Quem é que vai sentar para lidar com o empresário? Por exemplo, se o cara querer crescer o olho para cima do Santos em termos de, como já aconteceu algumas vezes, do cara querer uma super comissão para renovar um contrato de jogador ou então para trazer um atleta para a Vila, né? Então, eu fiquei. Aí o Pérez lá na coletiva falou, não é bem assim, né? O Autuori vai ver isso e tal. Bom, ele falou que não. O Autuori disse, inclusive, também que não vai se prestar a ser técnico tampão. Se de repente o São Paulo for embora do Santos, ele não vai assumir. Ele vai continuar na função dele e alguém que venha. Ele não vai dar uma de Wagner Mancini, que aliás, quando era técnico do São Paulo, treinou melhor o time que o Cuca. Então, com o tempo, a gente vai perceber o que esse cidadão, que é muito sério, muito competente, muito gabaritado, vai poder agregar ao Santos. Mas isso passa necessariamente por uma outra situação. Quem é sério, quem é profissional, quem é dedicado, gosta de ajudar a criar um ambiente de trabalho positivo. Quando o cara percebe que o ambiente de trabalho positivo está além do poder dele, ele zarpa fora. O Paulo Autuori não vai ficar dando murro em ponta de faca no Santos se, ele não tiver autonomia. Número 2, se o que ele decidir não for respeitado, inclusive por elementos do clube que se acham no direito de mandar e desmandar e ficar enchendo a cabeça de presidente, de outros dirigentes com vontades. E o Autuori falou, aqui o interesse pessoal não vai prevalecer. O critério é técnico. Porque tá cheio de gente aí pela cidade, olha, eu tenho uma função no Santos, tenho um cargo, e o cara, né, parece a rainha da Inglaterra, né? O cara se acha pra caramba, né? Então, se esse tipo de gente não atrapalhar, os politiqueiros de plantão não atrapalharem
não trouxerem preocupações desnecessárias para o Paulo Autuori, eu acho que ele pode dar certo na função, né? Principalmente se ele for o presidente do futebol, vamos usar esse termo, né? Se ele for o presidente do futebol, o Pérez vai tocar patrocínio junto com o Frazão, vai tocar procura de terreno para a base, vai resolver a história do retrofit, vai se virar para pagar salário, vai se virar para brigar por melhor cota de patrocínio, cota de televisão, bola dentro do campo, parte estrutural, treinamento, logística e coisa e tal, é o Autuori que resolve. Inclusive, escolha por local de jogo. Vila, Pacaembu. O Autuori acha que é Vila nesse jogo? Ok. O presidente não gostou do que o Autuori falou, vai ficar sem gostar, presidente. O senhor, o comitê de gestão, quem quer que seja, né? Se o Autuori decidir com o São Paulo que é melhor jogar aqui, vai ser aqui. Se vai ser lá, vai ser lá. Eu imagino que seja isso. Então, assim, que deem carta branca para o cara trabalhar. Porque chegar dizendo que estamos implantando a modernidade, não sei o que, filosofia X, Y, Z, e o cara não conseguir trabalhar, porque sempre tem esses resquícios, esses ranços dos bastidores da bola, aí fica difícil. Então, assim, não era uma notícia que eu acho que neste momento exato faria lá grande diferença, mas entendo e quero crer nas intenções do presidente do Santos de que ele está transferindo responsabilidades, porque ele sempre foi acusado de ser um sujeito centralizador, que ele está abrindo mão desta coisa que é o poder em cima do futebol. O Santos precisa ser realmente, no discurso é muito bonito, ele precisa ser esqueletado profissionalmente de outra forma. Por exemplo, não dá para ter a cada 3, 4 meses uma denúncia de pedofilia dentro do clube. Ah, mas o funcionário era antigo. Ah, o funcionário era de outra gestão. Ah, não sei o quê. Bom, não me interessa. Isso não pode acontecer. Tem que ser feito um pente fino, né? Ah, fulano de tal fazia tráfico de influência para negociação de jogador. Não estou dizendo que aconteça, mas estou dizendo que pode acontecer. O Autuori vai lá, rua, aqui não tocas mais, né? O cara tem que ter esta autonomia. Olha, empresário tal tem entrada aqui, não sei o que, não vai ter mais. Entendeu? Só um exemplo, né? Então, que ele tenha a oportunidade de desenvolver o trabalho dele, né? Em questões pontuais como essa absurda, do mando das sereias e do time masculino, os jogos praticamente ao mesmo tempo, e outras situações, apagar incêndio de premiação, de logística, desse negócio todo. Relacionamento com entidades, isso é muito importante, eu falei isso na rádio nesta segunda-feira. Não dá para o presidente sair dando traulitada no presidente da CBF, nem no presidente da Conmebol, isso não é função dele. Ele tem que fingir demência quando essas coisas acontecem. Ele diz assim, olha, não fui eu que disse, foi o meu diretor lá, eu vou puxar a orelha dele. Ironia, viu, gente? Tem gente que às vezes não entende a ironia que eu faço. Vou dar um puxão de orelha porque ele não devia ter falado isso. Aí o presidente paga de bonzinho na história. Ele vai lá com o homem plastificado lá na CBF, coisa e tal, e fica uma coisa protocolar, institucionalmente falando assim, né, sem problemas. Porque o técnico pode reclamar e o dirigente do futebol pode reclamar mais do que nunca, né? Em 95, já que eu falei que o Autuori era o técnico do Botafogo, quem chutou a porta do Márcio Rezende Freitas não foi o Samir Abdurrahman, foi o Clodoaldo que chutou a porta, certo? Não, é óbvio que eu não quero que ninguém chute a porta de juiz, de árbitro, mas é só para demonstrar quem é que tem que tomar determinado tipo de atitude. Então é isso. Vamos aguardar, eu espero realmente que dê certo, espero que o Paulo Autuori ele possa fazer um papel que o Pérez não faz, que é conversar direito com a imprensa e não ficar mandando recado extraoficiais por aí, lançando recados extraoficiais e dando coletivas em que ele dá respostas longuíssimas e não dá direito de réplica e tréplica e escolhe a dedo os locais onde ele fala, porque eu não sei se ele não gosta de ser questionado, enfim. Que o Autuori, e é um cara que me parece muito preparado para lidar com uma conversa num nível mais alto, que ele possa prestar serviço, inclusive, nesse aspecto de
trazer ao torcedor informação via imprensa tradicional, né? Não essas que aparecem em Facebook da vida dizendo assim, o fulano morreu, aí no dia seguinte não, o cara está vivo. Então a gente tem que diferenciar o que é esse tipo de situação de quem trabalha profissionalmente, tá certo? Então eu espero realmente uma relação um pouco mais amigável e séria, olho no olho com a imprensa, sem subterfúgios, porque nenhuma pergunta ela é imprópria. Você pode responder ou não, né? Desde que ela seja feita com respeito, com educação, e o Paulo Autuori me parece ser um cara muito educado, muito preparado para esta função, tá certo? Produtor, temos quanto tempo de vídeo aí? 15. Então hoje eu não vou passar daquele tempo lá, que o último eu fiz 18, ficou meio grande, né? Então para fechar mesmo, eu vou mandar a sessão de abraços aqui, tá certo? O Narciso José em São Tomé das Letras, Minas Gerais, ele falou aqui para mim, um abraço para ele. Temos também o Juliano Souza, o Lord Black, com a esposa Fabiane, o filho Caí lá em Curitiba, no Paraná, obrigado pessoal. O John Hallelujah, lá em New Jersey, nos Estados Unidos. O Alberto em Nagoya, no Japão. O Maurício Cindice Hernandes, no Morumbi, em São Paulo, com a Tereza Cristina, a esposa, os filhos Mateus e João Antônio. O Carlos Rodrigues em Embu das Artes. A Luciene Pereira, eu não entendo minha letra às vezes. Eu anoto, não entendo. Desculpa, Luciene, é Luciene Pereira, né, em Paragominas, no Pará. O Alexandre Oliveira em Taubaté. O Giuseppe Zanini, lá em Mirandola, na Itália. Um abraço à Itália. Todos os santistas que estão por lá. O Divino Gonçalves, que mandou um abraço para você, viu, produtor? Seja educado, agradeça. Obrigado. Muito bem. Ó, caramba, produtor. Ele só não disse de onde ele escreve. E o Eduardo Rodrigues de Lençóis Paulista, tá certo? Sessão Maguila para fechar o nosso vídeo de hoje. Então, boa sorte, Autuori. Seja feliz, faça uma dobradinha bacana com o Sampaoli. Reforce o time do Santos nos bastidores, que é muito importante. Acalme o presidente quando ele estiver nervoso. Mostre a ele bons caminhos quando for assim preciso. E que a sua contratação seja bastante positiva, possa surtir efeitos na estrutura e, obviamente, de maneira indireta no que acontece dentro das quatro linhas, tá certo? Meus amigos, por enquanto era isso. Peço para que aqueles que não sejam inscritos no canal, por gentileza, se inscrevam, curtam o nosso vídeo, ativem o sininho aí para receber as notificações. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.